Programa Raízes Jornalismo Cultural na série Corpo e Movimento. E a nossa entrevistada, a Selene de Freitas, bailarina, criadora da primeira Academia de Balé do Estado de Goiás. Edival? Pois é, a dona Selene chegou aqui no início da década de 60. Certo. Como é que foi a senhora mesmo já disse que era de uma família tradicional, embora, como diz aquela música, é de uma família tradicional, embora tenha estudado no Rio, mas a senhora veio para Goiânia e também casado com um médico de uma família tradicional. Como é que foi sair de casa para poder ir para a rua, para ir para uma academia, da aula de balé? Isso teve alguma dificuldade ou isso aconteceu de uma forma pacífica? Sabe, naquela época, assim, as moças eram preparadas mais para ser dona de casa. O meu pai era mais preso a isso. Minha mãe, não. Minha mãe tem ascendência indígena, eu também costumo dizer que a minha ascendência indígena gosta de ser independente, né? Mas independente até certo ponto. Então, eu quis fazer uma família, constituir uma família, que era o meu sonho mesmo, e o meu marido, então, para compensar a vinda do Rio de Janeiro para lá, fez tudo, montou uma academia de balé para que eu desse balé, porque ele também era daquele jeito que mulher minha não trabalha fora. Então, aí ele costumava dizer, ele falava, você trabalha fora? Eu não, trabalho dentro de casa, porque a minha academia era dentro da minha casa, né? Então, foi muito difícil, mas a minha ideia maior era constituir a minha família. E aí eu fiz o balé, me ajudou muito. Selene, você já viu dançando no palco aí as grandes bailarinas e bailarinos da sua geração, né? Aqui em Goiânia, a reinauguração do Teatro Goiânia, que teve a presença de Margot Fonteyn, logo depois da inauguração, e Ana Maria Botafogo, enfim, uma série de bailarinos da sua geração importantes para a dança, não só no Brasil como fora daqui. O que representa o balé para você, Selene? Olha, o balé te dá te amplia muito a mente, porque você cria, você viaja para dentro da música clássica, mesmo da música popular. Eu gosto de música em geral, né? A boa música, bem entendida. Então, ele te dá tudo isso, te dá um vasto conhecimento de escritores, até de autores também, nós conhecemos, porque precisamos dele também para poder criar dentro da criação que eles fazem. Isso é importantíssimo. Acho que dá essa amplidão primeiro. E na minha academia também, eu não leciono só balé. Eu trabalho com a cabeça das meninas, porque eu pego meninas de 4 anos de idade. Então, nós trabalhamos induzindo para a arte e principalmente para saber que acima da arte está o respeito pelo ser humano. Então, não adianta você ser uma excelente bailarina se você não respeita o seu semelhante. Então, nós trabalhamos com isso. E isso eu acho que a arte também faz parte disso, engloba tudo. Engloba o respeito, para que você seja, antes de bailarina, você seja gente. A senhora falou uma coisa curiosa aí, essa questão da arte tornar a pessoa mais gente, melhor, tornar a pessoa melhor. No entanto, na União Soviética, a gente viu lá o seguinte, que toda a literatura russa, por exemplo, ela sofreu uma baixa com a Revolução Bolchevique. No entanto, a dança ela teve um soerguimento com o comunismo na Rússia. Por que será que isso aconteceu? Eu nunca dei conta de entender por que a literatura perdeu e a dança ganhou com o movimento comunista. Bem, essa é uma opinião minha. Eu acho que, como o comunismo é totalitário, ele tinha que prender a mente, bloquear a mente do escritor. Porque o escritor, ele entra na cabeça dos outros também e mostra para onde eles devem seguir, ele direciona também. E isso, é claro que um regime totalitário não ia achar bom.
E na arte, não. Na arte, você vê a beleza e aí cada um... A arte da dança. É a arte da dança, é ver só a beleza aí. Mas você não influencia no pensamento do outro. Você, e o escritor você não dá um influencia. conceito, você não aconselha, ao dançar você não está aconselhando a fazer isso ou aquilo, apenas um enlevo da alma. É, apenas que é isso. diferente do escritor Sim, que é subversivo, digamos. Para ele seria, né? É. Porque o escritor, ele abre a mente, amplia a mente da pessoa, faz com que a pessoa raciocine de várias formas. Isso, Então, dentro desse, não vai. dentro desse contexto, a senhora criou aqui a academia em Jaraguá e logo depois veio a Revolução, o movimento do golpe militar e tal. A senhora não teve problema com censura, não teve dificuldade com o pessoal da patrulha militar naquela época? Não, porque eu não me envolvia, eu não sou a política, não. Eu sou a partidária, mas não a política. E eu não me envolvia e fazia toda a questão de não envolver a minha academia com problemas políticos. Eu sempre falei, era um pouco perigoso porque eu dizia assim, vocês têm que pensar, estudar o candidato antes da vida política dele, antes dele entrar na política, para saber o que eles são. Isso eu tinha cuidado de ensinar. Mas fora disso, não. E principalmente que eu vim de uma cidade em que 2 famílias mandavam. Mandavam os Freitas e os Castro. Uhum. Eu sou de uma delas, né? Uhum. Então eu tinha que ter muito cuidado, mais cuidado que todo mundo, para não entrar numa situação política e não ofender nada. E a partir do momento que a senhora criasse lá um atrito com uma das famílias, eu ia dizer que a senhora era forasteira, né? Pode ser. Ainda mais uma cidade que me recebeu tão bem. Eu fui muito bem recebida, tanto pelos Freitas como pelos Castros. Hoje eles se misturam muito, né? Castro casado com Freitas, Freitas casado com Castro, não tem problema. Acabou esse ranço assim. Mas quando eu cheguei lá era muito difícil. Mas eu sempre ouvi, primeiro pelo respeito. Não era de um partido, eu era partidária, né? Uhum. Mas sempre respeitei os meus adversários e respeito até hoje. O doutor Peixoto da Silveira, ele trabalhou lá naquela região, não foi? Ele é casado com a prima do meu marido. Foi casado com a Galiana, ele morou lá e foi casado com a Galiana, que é prima do Tubertino. Que este ano está fazendo 100 anos do nascimento dele. Pois é. Né? E o Peixoto da Silveira foi candidato a governador, né? Perdeu para o Otávio Lage, foi o último candidato depois do golpe, a última eleição que existiu, já dentro do golpe militar, e só depois que passou a ditadura foi que voltou a ter eleição outra vez, né? Ele foi secretário de saúde, de educação também, aliás, um bom secretário, fazia curso de férias, reciclagem para professores, e eu cheguei nessa época. E ele é pai aí de uma turma boa, né? Inclusive o PX, que é um militante da área da cultura, né? Um incentivador e uma pessoa importante. A escritora Maria José Silveira. Também muito boa escritora. Fora políticos, empresários, né? Bem, você continua dando aula? Sim, continuo. Você tem uma vida ainda ativa dentro do balé, né? Eu tenho que continuar, que ali é que me incentiva mais, aquelas crianças que estudam dali, que são muito, eu as quero muito e elas também me querem, então eu vivo muito bem ali no meio delas e é uma forma de viver, de aguentar a ausência do meu marido, né? E o programa Raízes Jornalismo Cultural na série Corpo e Movimento vai para um rápido intervalo e a gente volta já já. Some não.